Uma criatura assombrosa assombrou a tranquilidade de Wisconsin, menos novo relato impactante. Prepare-se para mergulhar em um dos relatos mais inquietantes da criptozoologia americana. Um mistério que resistiu ao tempo, alimentando o medo, a curiosidade e a imaginação de gerações. A história que vamos explorar hoje não é apenas um conto sobre uma criatura assustadora, mas um quebra-cabeça repleto de peças que desafiam a lógica, a ciência e a própria realidade. Tudo começa em uma região pacata e aparentemente comum, uma estrada rural chamada Bray Road, nos arredores da pequena Elkhorn, no estado de Wisconsin, Estados Unidos, entre os anos 1980 e 1990. Esse trecho isolado passou a ser o epicentro de aparições bizarras, onde dezenas de testemunhas relataram encontros perturbadores com uma entidade que parecia não pertencer ao nosso mundo. Um caminho bucólico transformado em cenário de terror. Bray Road, até então uma via sem notoriedade, se tornaria, com o tempo, um dos locais mais temidos por moradores e viajantes. Os primeiros relatos começaram discretamente, com testemunhos soltos de pessoas que alegavam ter visto uma figura incomum cruzando a estrada à noite. No início, os comentários eram tratados como devaneios, exageros ou simples trotes. Mas, com o passar do tempo, os depoimentos começaram a se multiplicar e, o mais curioso, a apresentar detalhes praticamente idênticos. As descrições falavam de um ser que se locomovia em duas pernas, de estrutura robusta, coberto por pelos escuros e com um focinho alongado que lembrava o de um lobo. Mas o mais marcante eram seus olhos, sempre descritos como penetrantes, muitas vezes vermelhos ou com brilho próprio, como se iluminassem a escuridão por conta própria. Relatos que fizeram o mundo parar para ouvir. Uma das primeiras histórias a ganhar repercussão foi a de Doris Gibson, uma jovem residente local. Em uma noite tempestuosa, enquanto dirigia pela Bray Road, ela viu o que imaginou ser um animal de médio porte parado no asfalto. Ao tentar desviar bruscamente, acabou atolando seu carro no barro do acostamento. Ao sair do veículo para verificar o que havia acontecido, se deparou com uma criatura agachada a poucos metros menos, com olhos que reluziam na escuridão e uma presença ameaçadora. Doris correu de volta ao carro, trancou-se e tentou ligar o motor. Antes que conseguisse sair dali, o ser avançou, apoiando-se no capô com tanta força que deixou marcas profundas no metal. Mesmo em estado de choque, ela conseguiu fugir e relatou o ocorrido às autoridades. No local, encontraram pegadas anormalmente grandes e arranhões que não correspondiam a nenhum animal conhecido na região. Os encontros Sergipe multiplicam e o medo Sergipe instala. Poucos dias depois, um caminhoneiro que dirigia tarde da noite pela mesma estrada relatou ter visto algo correndo paralelamente ao seu caminhão. O detalhe assustador: a criatura acompanhava facilmente a velocidade do veículo, correndo sobre duas patas. Segundo ele, não era um animal comum. Sua postura, sua expressão e sua imponência sugeriam um tipo de inteligência incomum, menos como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Outro depoimento veio de uma mulher que viu a criatura parada bem no centro da pista. Ao invés de fugir, ela permaneceu imóvel, encarando-a com olhos quase humanos. O encontro foi tão marcante que a mulher passou a evitar o caminho, mesmo tendo que aumentar o trajeto até o trabalho. Com o passar do tempo, os relatos se espalharam. A jornalista Linda Godfrey, que trabalhava no jornal local The Week, inicialmente cética, resolveu investigar e o que encontrou foi surpreendente. Dezenas de moradores comuns, sem qualquer ligação entre si, descrevendo exatamente a mesma criatura, com riqueza de detalhes. Isso fez com que Linda se envolvesse de forma mais profunda, dando voz às testemunhas e tentando encontrar explicações plausíveis, um padrão inconfundível entre os relatos ao reunir as informações. Linda percebeu algo impressionante. Independentemente da variação nos contextos ou horários, as descrições batiam quase sempre nos mesmos pontos. A criatura era bípede, peluda,
com aparência de lobo e olhos hipnotizantes. Raramente atacava, mas observava atentamente menos como se analisasse cada movimento humano. Um dos relatos mais desconcertantes foi o de um fazendeiro que avistou a criatura próximo ao celeiro da propriedade. Ao iluminar o local com uma lanterna, o ser se ergueu, encarando-o por longos segundos. Segundo o fazendeiro, não havia agressividade. Apenas uma consciência inquietante, menos como se estivesse decidindo se deveria agir ou não. Em seguida, desapareceu silenciosamente na mata, deixando apenas pegadas profundas como rastro. Esse comportamento se repetia em outros testemunhos, sempre com a criatura observando de forma calculista e evitando confrontos. Era como se ela estivesse estudando os humanos ao seu redor. O caso de Doris Gibson foi o estopim para algo muito maior. Apenas alguns dias após o incidente, um motorista de caminhão que trafegava pela mesma estrada relatou um episódio que desafiava toda a lógica. Ele conduzia seu veículo pela Bray Road em uma noite de clima abafado quando percebeu algo incomum pelo retrovisor. Uma figura que se movia com velocidade surpreendente, acompanhando seu caminhão. O mais desconcertante era o fato de a criatura se locomover em pé, com agilidade incomum para qualquer ser conhecido da fauna local. Durante segundos que pareceram eternos, aquela entidade permaneceu paralela ao caminhão, como se o observasse. O motorista descreveu o ser como imponente, coberto por pelos espessos, e com olhos que emanavam uma inteligência sinistra, como se aquilo compreendesse exatamente o que estava fazendo. A sensação era de que não se tratava de um simples animal selvagem em busca de alimento ou abrigo. Havia ali um nível de racionalidade, uma consciência que o fez questionar se estava diante de algo de origem natural ou de outra dimensão completamente desconhecida. Dias depois, outro episódio inquietante ocorreu. Uma mulher, enquanto dirigia sozinha pela mesma estrada, durante o anoitecer, viu no meio da via uma figura imóvel. Ao se aproximar, esperava que o ser se retirasse, como qualquer criatura diante de faróis intensos. Mas o que viu foi exatamente o oposto. A entidade permaneceu ali, imóvel, a encarando fixamente. Ela descreveu os olhos da criatura como profundos, quase humanos, mas com uma intensidade que causava um desconforto visceral. Ela não sabia se estava sendo desafiada ou estudada. A sensação era de estar diante de algo que possuía não só instinto, mas julgamento. Assustada, ela desviou o carro e, após esse episódio, decidiu alterar completamente sua rota para o trabalho, mesmo que isso implicasse em um trajeto consideravelmente mais longo. Essas ocorrências contínuas e com padrões cada vez mais parecidos começaram a atrair a atenção de veículos de imprensa locais. Foi aí que a jornalista Linda Godfrey entrou em cena. Inicialmente cética, ela considerava os relatos como meras lendas urbanas. Mas à medida que mergulhava nas entrevistas e nos registros, algo começou a incomodá-la: a consistência das narrativas. Godfrey se deparou com dezenas de pessoas comuns, sem qualquer conexão entre si, descrevendo a criatura com detalhes semelhantes. Uma figura bípede coberta de pelos escuros, com traços que lembravam tanto um lobo quanto um homem. Olhos que brilhavam mesmo no escuro e garras afiadas. O que começou como uma investigação para uma reportagem virou uma missão pessoal. Ela passou meses conversando com moradores, revisitando locais dos avistamentos e reunindo evidências. O que mais a surpreendia não era apenas a uniformidade dos relatos, mas o comportamento da criatura. Apesar da aparência monstruosa, ela raramente demonstrava agressividade. Muitos afirmavam que ela apenas observava como se avaliasse o ambiente ou os humanos ao redor. Em um dos testemunhos mais impactantes, um agricultor relatou ter encontrado a criatura próxima a seu celeiro, devorando os restos de um animal morto. Ao ser iluminado pela lanterna do fazendeiro, o ser se ergueu lentamente em duas patas e permaneceu o encarando por alguns segundos. O fazendeiro não sentiu hostilidade, mas uma estranha sensação
de que estava diante de algo que refletia menos, quase como se estivesse tomando uma decisão. Logo depois, a criatura desapareceu na mata, silenciosamente. Esse comportamento passivo-agressivo, no qual a criatura nunca atacava diretamente, apenas observava e recuava diante de ameaças, começou a mudar a percepção de muitos. Estaríamos lidando com um predador, um guardião, um experimento, uma entidade espiritual? O mistério ganhava contornos ainda mais complexos à medida que o número de testemunhas aumentava. Logo, Bray Road se tornou um destino recorrente de caçadores de mistérios, curiosos e criptozoólogos amadores. A pequena Elkhorn passou a conviver com visitantes noturnos que buscavam registrar alguma evidência ou, quem sabe, vivenciar o que outros já haviam descrito. E enquanto a estrada seguia sendo palco de novos episódios bizarros, uma aura de tensão se instalava. Os moradores passaram a evitar o trajeto após o pôr do sol. E o nome Bray Road deixou de ser apenas uma designação geográfica, menos tornou-se sinônimo de algo inominável. A cada novo relato, a imprensa se dividia entre o sensacionalismo e o ceticismo. Já as autoridades locais, pressionadas, evitavam alimentar rumores e se recusavam a iniciar qualquer tipo de investigação oficial, alegando a falta de provas concretas. No entanto, os registros não cessavam. Com a propagação dos relatos e a inquietação da comunidade local, a estranha figura, conhecida como a criatura de Bray Road, começou a ultrapassar os limites do folclore urbano e adentrar o campo das investigações paranormais. A imprensa regional passou a cobrir cada novo acontecimento. E não demorou até que pesquisadores independentes e curiosos de outras cidades começassem a visitar a estrada, munidos de lanternas, câmeras e uma dose considerável de coragem. Mesmo com a recusa das autoridades em reconhecer formalmente a situação, o volume crescente de testemunhos colocou Elkhorn no mapa das ocorrências inexplicáveis. Dezenas de moradores, menos muitos, sem qualquer vínculo entre si, menos continuavam descrevendo encontros arrepiantes com a mesma figura. Um ser alto, encorpado, bípede envolto em pelos espessos, com olhos que pareciam conter uma centelha de inteligência sombria. Enquanto os relatos se multiplicavam, estudiosos tentavam encontrar alguma explicação plausível. Uma das teorias mais debatidas sugeria que o ser poderia ser um tipo de primata ainda não catalogado, adaptado ao ambiente florestal e de hábitos noturnos. Essa ideia, embora intrigante, não satisfazia os aspectos mais assustadores e sobrenaturais que os moradores relatavam menos, especialmente a sensação de que estavam sendo observados e julgados. Outros foram além e especularam que poderia se tratar de um híbrido genético, talvez um experimento militar sigiloso, criado em alguma instalação afastada e que teria escapado ao controle. A proximidade de Elkhorn com antigas bases militares e instalações industriais deu força a essa teoria, embora nenhuma evidência concreta tenha surgido. Muitos começaram a atribuir o surgimento do monstro a vazamentos químicos, experiências clandestinas e mutações desconhecidas. No entanto, havia quem seguisse por caminhos ainda mais simbólicos e espirituais. Pesquisadores ligados às tradições indígenas do Maoíste americano apontavam lendas ancestrais que falavam sobre guardiões das florestas, seres sobrenaturais com aparência animal e comportamento enigmático. Segundo essas narrativas, tais entidades apareciam em tempos de desequilíbrio ambiental ou quando algo sagrado era perturbado. A criatura de Bray Road, então, começou a ser associada não apenas a um monstro físico, mas também a uma manifestação espiritual, um tipo de sentinela que surgia para alertar ou proteger. Mesmo com tantas especulações, o mistério permanecia intacto. Não havia gravações nítidas, tampouco evidências conclusivas, apenas pegadas fora do comum, arranhões profundos em árvores, testemunhos consistentes e uma atmosfera carregada que envolvia a região.
A essa altura, a pequena cidade de Elkhorn havia se transformado. O que antes era apenas uma estrada rural passou a ser evitado por motoristas, especialmente durante a noite. Histórias de faróis que apagavam misteriosamente, ruídos vindos da mata e até carros que paravam repentinamente ganharam espaço nas conversas de bar e nos programas de rádio locais. E foi exatamente essa pressão popular que atraiu o olhar de uma jornalista cética, mas curiosa, chamada Linda Godfrey. Ela mergulhou profundamente nos relatos, entrevistou dezenas de testemunhas e catalogou padrões que não poderiam ser ignorados. Mesmo não tendo uma formação científica, sua meticulosidade e empenho chamaram a atenção de criptozoólogos e estudiosos do paranormal em todo o país. Godfrey foi além do que qualquer outro havia feito. Ela organizou os testemunhos por localização, horário, descrição e impacto emocional. E o que descobriu foi inquietante. Quase todos os relatos continham a mesma descrição visual da criatura menos estatura elevada. Pelagem escura, olhos penetrantes, movimentos rápidos e um tipo de consciência que ultrapassava qualquer comportamento animal convencional. O impacto da investigação feita por Linda Godfrey impulsionou o caso para fora dos limites de Elkhorn. Jornais de grande circulação passaram a mencionar a criatura, e programas de rádio voltados a mistérios e fenômenos inexplicáveis começaram a debater o tema com frequência. Não demorou para que a figura conhecida como a Besta de Bray Road se tornasse um dos casos mais emblemáticos da criptozoologia americana. E foi nesse cenário que ocorreu um dos episódios mais assustadores de toda a saga, o encontro no Halloween de 1999. Naquela noite fria e escura, 3 adolescentes retornavam de uma festa fantasia quando pegaram um atalho pela temida estrada. Mesmo com os boatos, achavam que tudo não passava de exagero. Estavam rindo, contando piadas e ouvindo música no carro, quando o clima mudou de forma súbita. Ao passarem por um trecho coberto de mato espesso, os jovens notaram uma movimentação fora do comum no meio da vegetação. Inicialmente pensaram tratar-se de um animal selvagem comum, menos talvez um veado, mas o que emergiu dali foi algo que fugia completamente da lógica. Uma figura alta, de quase 2 metros, com um corpo coberto por pelos grossos e olhos que emitiam um brilho amarelado sobrenatural. Surgiu de dentro da mata e começou a correr paralelamente ao carro. Mesmo quando o motorista acelerou, a criatura manteve o ritmo, como se estivesse brincando com eles, ou testando seus limites. A perseguição durou mais de 300 metros. Só cessou quando o veículo se aproximou de uma área mais iluminada por postes. Subitamente, a criatura desviou para a floresta e desapareceu entre as sombras, como se nunca tivesse existido. O susto foi tão grande que um dos adolescentes passou a apresentar sintomas de ansiedade severa nos dias seguintes. Ele se recusava a sair de casa, evitava qualquer estrada de terra e precisou de acompanhamento psicológico por semanas. Seus pais, preocupados, tentaram manter o caso em sigilo, mas as informações vazaram e chegaram à imprensa. Mais uma vez, a lenda da criatura de Bray Road ganhou fôlego. A história do jovem chamou a atenção pela semelhança exata com os relatos anteriores, menos a aparência da criatura. Sua velocidade incomum, a sensação de estar sendo observado por algo inteligente, tudo coincidia. A coerência nos detalhes entre testemunhas que nunca haviam se encontrado reforçava a ideia de que havia uma estranha verdade por trás daquele mistério. Evidências físicas também começaram a surgir com mais frequência. Moradores da região encontraram árvores com cortes profundos, marcas semelhantes a garras que não poderiam ter sido feitas por ferramentas humanas comuns, pegadas gigantescas e com formas incomuns eram vistas nos terrenos pantanosos próximos à estrada. Especialistas consultados não conseguiram identificar a origem daquelas marcas, mas descartaram completamente a hipótese de serem de animais conhecidos na fauna local. Um visitante de Illinois
chegou a registrar uma imagem intrigante com sua câmera. Embora de baixa resolução, a silhueta capturada parecia de um ser ereto, com proporções robustas e o que aparentava ser um focinho alongado. A imagem foi divulgada em fóruns da internet e dividiu opiniões. Para uns, tratava-se de uma prova concreta. Para outros, era apenas uma mancha indistinta, interpretada com imaginação demais. Mas o fato é que a fotografia alimentou ainda mais a crença de que algo incomum percorria aquela estrada. As autoridades, por sua vez, continuavam relutantes em reconhecer qualquer anormalidade. Alegavam que os relatos poderiam ser frutos de histeria coletiva, brincadeiras elaboradas ou confusão com animais selvagens. Porém, para os moradores que vivenciaram as experiências de perto, essas explicações pareciam forçadas demais. A uniformidade nos relatos, menos com descrições praticamente idênticas dadas por pessoas completamente diferentes, era o ponto mais difícil de ignorar. Especialistas em psicologia chegaram a afirmar que esse nível de coerência não é comum, nem mesmo em surtos coletivos, onde as histórias tendem a divergir e se misturar ao longo do tempo. Mesmo com o passar dos anos, a sensação de estar sendo vigiado ainda pairava sobre Bray Road. Muitos evitavam a estrada após o pôr do sol, e aqueles que se aventuravam relatavam um desconforto difícil de explicar menos, como se uma presença invisível os observasse no escuro. A criatura de Bray Road, agora elevada ao status de lenda viva, permanecia envolta em segredos. Um enigma que resistia ao tempo, desafiando a ciência e provocando arrepios, mesmo em corações céticos. Com o passar das décadas, os episódios envolvendo a criatura tornaram-se menos frequentes, mas não desapareceram por completo. Muitos especulam que o ser, qualquer que seja a sua natureza, teria migrado para outro território, talvez atraído por maior isolamento ou, quem sabe, por perceber o aumento da atenção humana ao seu redor. Outra corrente de pensamento defende que ele teria simplesmente optado por se esconder melhor, evitando ao máximo qualquer interação. Bray Road, que durante o dia exibe uma paisagem bucólica e aparentemente inofensiva, ainda hoje desperta receio quando o sol se põe. Motoristas que ousam atravessá-la durante a madrugada descrevem uma sensação de angústia inexplicável, como se uma presença invisível os observasse das sombras. Há quem diga que o ar ali fica mais denso, que o silêncio da estrada é incômodo demais para ser apenas coincidência. Mesmo sem uma evidência concreta e irrefutável, a soma dos testemunhos, dos sinais físicos enigmáticos e da persistente curiosidade pública tornam o caso do monstro de Bray Road um dos episódios mais sólidos e instigantes dentro do universo da criptozoologia. É uma história que desafia as explicações fáceis, rompe com os limites da biologia convencional e permanece viva no imaginário coletivo de Elkhorn e do mundo. Para os mais céticos, trata-se apenas de um mito moderno, reforçado por coincidências, histeria coletiva e o poder das histórias bem contadas. Para outros, porém, é um lembrete de que nosso planeta ainda guarda mistérios, presenças que escapam à compreensão humana e que talvez, por algum motivo, não queiram ser totalmente descobertas. O monstro de Bray Road continua a instigar, não apenas pelos relatos passados, mas pela sua ausência presente. O silêncio que ficou em seu lugar é tão perturbador quanto seus passos, outrora ouvidos, nas noites frias de Wisconsin. Seja uma criatura real, um fenômeno paranormal, ou apenas um espelho dos nossos próprios medos, a lenda permanece. E você? O que acredita que se esconde nas sombras da estrada de Bray Road? Um ser primitivo não catalogado? Uma entidade vinda de outras dimensões? Ou uma manifestação do inconsciente coletivo alimentada pelo medo e pelo desconhecido? O que sabemos é que algumas histórias são teimosas demais para desaparecer. E mesmo sem provas definitivas, elas continuam a assombrar.
e fascinar. Porque no final das contas é isso que os grandes mistérios fazem. Nos obrigam a questionar o que acreditamos ser possível. A estrada de Bray Road, apesar de sua aparência comum, permanece como um dos locais mais inquietantes da criptozoologia americana. Décadas se passaram desde os primeiros registros e ainda assim o caso se recusa a ser esquecido. É como se a própria estrada carregasse uma energia, um tipo de memória coletiva que ecoa os passos e sussurros do desconhecido. Para muitos, pode não passar de uma lenda rural, histórias aumentadas ao longo do tempo, com pitadas de medo e imaginação. Mas para aqueles que viveram os encontros, que sentiram o olhar da criatura ou ouviram seus passos na escuridão, na aura duvida, algo habita aquele trecho esquecido de Wisconsin. O monstro de Bray Road talvez nunca seja identificado, estudado ou capturado, mas sua ausência de explicações é exatamente o que o torna tão perturbador. Ele simboliza tudo aquilo que não conseguimos compreender, tudo o que escapa ao controle humano. É um mistério puro, intocado, vivo, inquietante. E talvez, no fundo, seja exatamente isso que nos fascina tanto. Saber que ainda existem cantos no mundo, e talvez dentro de nós, onde o inexplicável resiste, onde a lógica falha e onde o medo ainda tem espaço para crescer. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama mistérios, tanto quanto você. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais histórias reais, sombrias e fascinantes como essa.